secretário de Governo, secretário do Estado, Merlong Solano. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde, Ali. Boa tarde. Obrigado pela presença. Secretário, nós estamos entrando na reta final do ano, os 3 últimos meses. O governo começou com dificuldades de caixa, pediu calma, porque não havia possibilidade, no primeiro momento, de investimentos maiores, de contratações de servidores, e entramos em outubro, praticamente é final do ano. O quadro permanece ruim ou já há uma luz no fim do túnel, secretário, para as finanças públicas? O quadro permanece difícil, Amadeu. A arrecadação, especialmente no que respeita aos impostos compartilhados entre o governo federal e os estados, assim como os municípios, ficou além do que a gente estimava. Ficou aquém, melhor, foi abaixo do que a gente estimava. Embora a Secretaria da Fazenda tenha feito um esforço muito importante lá sob a coordenação do secretário Rafael Fonteles, para que essa mesma coisa não acontecesse com os impostos, a arrecadação própria, o ICMS principalmente, isso não é suficiente para compensar a queda dos tributos federais, de modo que a situação financeira continua muito delicada, o que, por exemplo, no diálogo com os servidores concursados, continua, digamos assim, obstando aquele anúncio que eles esperam, a data do chamamento. O senhor diria que este ano não é mais possível? O governador espera receber um relatório da Secretaria da Fazenda nos próximos dias, para fazer uma avaliação mais precisa e tu poder anunciar uma decisão a respeito desse tema. Se será possível anunciar um cronograma. A tendência maior é de ser a partir de janeiro. É de ficar para o ano que vem. Essa inclusive é concursados. Da mesma forma, novos concursos. Da mesma forma, novos concursos. Secretário, diante desse problema, o Estado tem procurado algumas alternativas para tocar obras e para manter as estruturas funcionando. É o caso das rodoviárias e é o caso também lá do Hospital de Picos. Mas o Ministério Público entrou na Justiça e o projeto lá de terceirização foi suspenso. O Estado tem outra alternativa para o Justino Luiz, secretário? Nós insistimos nessa alternativa, que não é propriamente terceirização, Amadeu, é uma parceria dentro do modelo da gestão através de organização social. É semelhante ao que acontece no CI? É semelhante ao que acontece no CI, que foi a primeira experiência aqui no Piauí, felizmente muito bem sucedida. Os indicadores de desempenho do CI, quando você fala de quantidade de atendimento, de qualidade de atendimento, de custo, são superiores aos indicadores de todas as demais unidades de saúde do estado do Piauí, as que são geridas dentro do modelo tradicional, que é predominante, que é da gestão direta. É preciso a gente entender que no mundo todo hoje, a gestão direta continua existindo, ela nunca vai desaparecer. Porque há muitas áreas e serviços que têm que ser feitos pelo servidor público, dentro da modelagem legal tradicional, vigente. Mas no mundo todo e em outros estados do Brasil, já há bastante tempo já se recorre a outros caminhos, Amadeu, através dos quais o Estado também pode prestar o serviço. Mas sindicatos e Ministério Público dizem que isso é terceirização, aliás, dizem até que é privatização. Pois é um desserviço que se presta à sociedade de fazer uma campanha de desinformação, lançando conceitos equivocados como esse. Vejamos só, como é que é a contratação da gestão através de um OS? Primeiro, o hospital continua público, sustentado pelo poder público. Todo mês o governo do estado vai bancar, dentro da proposta que saiu vencedora, 3 milhões e 100 mil por mês para sustentar as atividades do Hospital Justino Luiz, que hoje gasta 3 milhões e 400 mil. Já estamos aí no positivo, economizando. Hoje o hospital, Amadeu, na média dos últimos 6 meses, ele fez 77 cirurgias por mês. É um quadro de prostração, porque tem médico que sozinho faz 70 cirurgias por mês no Piauí. São 2 por dia, pois então, média. Para um hospital regional, que tem que atender uma região com mais de 500 mil habitantes, é nada. É insignificante. É insignificante. A OS vencedora só vai ganhar os 3 milhões e 100 mil
quando atingir os indicadores previstos no contrato, quando fizer pelo menos 350 cirurgias por mês, que é o número de cirurgias para o qual o Hospital Justina Luz está preparado. Ele tem equipamentos e pessoal suficiente para fazer 350 cirurgias mês. Está fazendo 77. Então vejam, o hospital é público, continua público, o prédio, o espaço, os servidores poderão continuar trabalhando, Amadeu. Não há a menor possibilidade de demissão de nenhum servidor do Hospital Justina Luz em razão da contratação de um OS para fazer então, quer dizer, o Estado vai recorrer à Justiça? O Estado vai recorrer à Justiça. Já tomamos as providências, a Procuradoria-Geral já foi a Picos tomar conhecimento formalmente do processo, da liminar, para a gente providenciar os recursos necessários junto à Justiça. E no caso dos terminais rodoviários, Teresina, Floriano e mais uma vez Picos? Pois é, está nos processos. Quando teremos o início dessa gestão da parceria público-privada? Pois é, a abertura das propostas estava prevista para o dia 30 de outubro agora, Amadeu. Mas aí, como o governador assinou ontem decreto transferindo o dia do servidor público, é até uma notícia aí que eu não sei nem se já saiu, do dia 28 para o dia 30 de outubro. Então vamos lá, dia 28 de outubro, que é o dia do servidor, foi transferido no calendário do Estado. Para sexta, dia 30. Para dia 30 de outubro. Quer dizer que ele é numa quarta-feira. Isso, vai ficar na sexta. Vai ser transferido para sexta-feira. Isso. Para emendar com o fim de semana. Exatamente, nós já assinamos o decreto ontem nesse sentido. E aí estava prevista a abertura das propostas da concessão das rodoviárias justamente para o dia 30. Com isso nós remarcamos para o dia 3 de novembro, portanto logo depois do feriado de finados. 3 de novembro. Teremos um feriadão aí grande nesse final de mês, né? É verdade, de 28, 29, 30. Aí como tem dia 2, enforca a segunda. Ixi, rapaz, não posso falar em enforcamento aqui. Não, eu estou falando como é que acontece, não é? Na prática, né? Normalmente é assim, né? Dia 2 é uma terça, é? É. Bom, é capaz de acontecer mesmo, né? Porque se dia 2, veja só, o feriado da quarta foi para sexta. Foi para sexta. Servidor público. Dia 30. Então sexta ele não vai, dia 30. Dia 1º é sábado. Não, esse mês é de 31 ou de... Preciso saber se esse mês... Outubro é 31. 31. Então, ou seja, então, dia sábado é 31. Dia 2 é uma segunda-feira. Sábado é... Então não tem enforcamento. É de 30? É 31. 31 é segunda, dia 2 de novembro. Pronto, então será então feriado de sexta a segunda. É um feriadão bem... Aí dia 3 dá pra faz a exatamente. Tá. Faz a abertura das propostas para conhecer as vencedoras. Empresas com experiência em gestão em diversos lugares do Brasil estão retirando o edital, de modo que nós temos uma boa expectativa, Amadeu, de que, a exemplo do que deverá acontecer no Hospital Justina Luz, uma vez conseguindo, digamos assim, chegar a esse acordo com o Ministério Público e com a Justiça, a exemplo do que acontecerá com o Hospital de Picos. Justino Luz. Justino Luz. Que logo, logo estará muito melhor do que o que é hoje. Essa mesma coisa nós veremos nas rodoviárias. Os telespectadores aqui, secretário, muitos perguntando aí sobre a questão de concursos. Alguns querem saber se o governo vai ter alguma dificuldade para pagamento de 13º diante da situação e se já foi resolvida a situação com a Serviçam. Tem muitos funcionários aqui perguntando. Todo esse esforço que nós temos feito no sentido de buscar fontes alternativas de arrecadação, por exemplo, aquela história dos depósitos judiciais, e esse esforço de segurar a despesa, como, por exemplo, não chamar os concursados, é para, entre outras coisas, atingir esse objetivo principal de não ter atraso de salário, de não ter adiamento do pagamento do 13º. Isso tudo continua na programação financeira do governo para cumprir dentro da ordem. Está garantido. Está garantido, dentro da ordem programada. A Serviçam, o secretário da Fazenda já está, digamos assim, numa série de providências no sentido de pagar aqueles atrasados vindos do governo passado. Nós temos feito um esforço muito grande para não atrasar as parcelas do ano de 2015. Temos tido sucesso nisso, de modo que eu espero que a situação... De vez em quando eu ouço ainda algumas queixas em relação a servidores da Serviçam que estariam sem receber salário. Secretário, o site do jornal o Globo informa que a possibilidade de 6 subsidiárias da Eletrobras no Brasil serem
vendidas. E entre elas estaria a Eletrobras Piauí, que iria para a privatização. O governo do Piauí tomou conhecimento disso? E qual é a posição? O governo tem alguma posição sobre isso? Não, ainda não conversei com o governador, eu não tomei conhecimento do assunto, não sei se o governador Wellington tomou conhecimento do assunto, mas acho que é uma questão dessa envergadura, o governo federal deverá comunicar ao governador, se vier tomar uma decisão nesse sentido. O que eu sei é que não há nenhum edital publicado nesse sentido. Digamos assim, a privatização de uma empresa pública, ela é regulamentada e passa por todo um processo que tem que ser necessariamente cumprido. Além dos estudos de viabilidade terem que ser feitos com uma certa transparência, tem que haver um edital que publique essa decisão do mantenedor, ou seja, do controlador, que nesse caso é o governo federal, de marchar nesse sentido. Até agora, nós do governo do Estado não tomamos conhecimento de que haja um edital lançado nesse sentido. E até porque a energia é vital para o desenvolvimento do Estado. É uma área estratégica que eu não acredito que o governo federal tome decisões dessa envergadura sem pelo menos comunicar ao governador que está pensando em proceder a estas medidas legais que ele tem que tomar, fazer os estudos, lançar edital, marcar um cronograma, etc. Secretário, muito obrigado pela presença com a gente hoje aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Nós vamos fazer um intervalo.